O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que para cada ano do biênio 2018-2019 sejam diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata no Brasil. E uma pesquisa que contou com a parceria do Instituto Lado a Lado pela Vida questionou 2.400 homens no Brasil sobre o que eles têm feito para prevenir ou detectar problemas com o câncer de próstata, dentre outras. A pesquisa é mais abrangente e eu estou recebendo aqui na Rede Alesp, nos nossos estúdios, o Dr. Rony Fernandes. Ele é médico urologista, responsável pelo serviço de uro-oncologia da Santa Casa de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com seus ouvintes. Doutor, o senhor já esteve aqui outras vezes, o Novembro Azul já terminou, mas é até bom que a gente traga esse tema, porque eu estava dando uma olhada aqui nessa pesquisa, eu acho que o senhor faz parte também do Instituto Lado a Lado, né? Sim, sou consultor também do Instituto Lado a Lado. E aí é bom, né, doutor, porque acabou a campanha, mas assim, digamos que seja uma campanha permanente. É bom a gente estar atento a esse assunto permanentemente, né? Sim, então o trabalho que o Instituto Lado a Lado pela Vida tem feito é que o homem deve cuidar da saúde o ano todo, né? No mês de novembro a gente aproveita esse tema chamado Novembro Azul, Uhum. que foi lançado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em 2011, então a gente está completando 8 anos esse ano, de um trabalho que vem sendo feito com todos os homens para vencer os preconceitos e levar esse homem para a detecção de uma doença tão frequente que é o câncer de próstata, como você já bem alinkou aí com os dados do INCA, com mais de 68 mil novos casos neste ano, né? É bastante coisa. Agora, doutor, eu vinha pensando pelo caminho, por que dentre tantas patologias, doenças, o câncer de próstata é uma doença relevante a ponto de ganhar um mês só para uma campanha especial? Eu acho que tudo é importante quando se diz de saúde do homem, né? Tanto que o Instituto Lado a Lado pela Vida tem um foco maior na saúde geral desse homem. Então, as doenças cardiovasculares, outras doenças também têm importância. É que o câncer de próstata, no Novembro Azul, tomou esse vulto, tomou esse montante de discussão que a gente está fazendo, por ser uma doença tão frequente, por acometer homens muito jovens, a partir dos 45, 50 anos de idade. Uhum. Só para você ter uma ideia, se a gente for colocar em números, é um homem em cada 6 homens a partir dos 50 anos, o que dá 16 a 17% de chance de ter um câncer de próstata. Então é muito frequente. E com o passar da idade, isso vai aumentando. Então chega a ser até metade dos homens a partir dos 80 anos que tem o câncer de próstata. E a importância é fazer o diagnóstico precoce, numa fase inicial, né? Onde a gente consegue ter um tratamento e a cura desse tumor. É o PSA, é o exame de PSA Então, praticamente. o exame que a gente recomenda é o exame de PSA, que é um exame de sangue, é um exame que se faz, um exame rápido, barato, que é feito em laboratório, com uma coleta de sangue. Ele vai avaliar essa substância que se chama PSA, que é uma proteína que nós produzimos normalmente para ter uma função no nosso corpo, principalmente para a parte reprodutiva, para alimentar os espermatozoides e para fazer a liquefação do sêmen. Então, é uma proteína produzida pela próstata. Então, ter PSA aumentado não significa que tem um câncer, mas ele é um marcador que pode levar à hipótese. E aí, um outro exame importantíssimo que a campanha quer realmente quebrar esse preconceito é o exame de toque retal. Uhum. O toque retal é muito rápido, indolor e não tira a masculinidade do homem. Então, é importante que seja feito o PSA e o toque. Com os dois juntos, a gente consegue fazer quase que 90% dos diagnósticos do câncer de próstata. Doutor, a pesquisa, vamos lá o nome da pesquisa, Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, muito abrangente. Olha, fica atenção, bem atento, inclusive se você é da classe médica, porque é uma pesquisa muito abrangente, feita aí em parceria, o Instituto Lado pela Vida, com outras parcerias. O que chamou a atenção nessa pesquisa, doutor? Olha, tem alguns dados muito importantes. Primeiro, que em relação às doenças cardiovasculares, mesmo que os homens saibam que uma dor no peito pode ser um sinal de problema cardiológico, nem todos que sentem uma dor procuram um médico. Então, se a gente for colocar isso em números, a gente vai ver que aqueles indivíduos que sentem dor e sabem que uma dor no peito pode ser problema no coração, Uhum. só 15% vão procurar um médico
por causa dessa dor. Eu já Então, vi casos, desculpa cortar, de pessoas que teve sei lá, hoje se fala em microinfarto, né, e a pessoa fala assim: "O que você fez alguma coisa?" "Não, quanto tempo faz?" "Faz uma semana." E a pessoa acaba se isso. debilitando, né. Como é que é isso, doutor? Não, eu acho que o primeiro sinal de uma dor no peito, uma dor que irradia pro membro, né, para o braço, tem que procurar imediatamente. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico de uma isquemia, de uma falta de sangue nas coronárias, que vai dar o infarto, melhor. Então a gente tem que recuperar essa função desse órgão do coração, que é tão importante, que pode levar ao óbito em uma taxa muito grande dos homens, né? Então, isso foi um dado muito importante. Outro dado importante também é se os homens procuram um médico urologista. Então, eles entendem que só 37% dos homens entendem que o urologista é o médico do homem. E isso é diferente para as mulheres, né? A mulher sabe muito bem que na adolescência ela começa a ir no ginecologista, entender problemas de sexualidade, os problemas ginecológicos, e o médico do homem, realmente, o urologista, pode tratar o homem em todas as faixas etárias, desde criança, adolescência, até na fase adulta e também na melhor idade, que a gente chama, que é quando está envelhecendo. Então, o urologista ele cuida do homem em todas as fases. Mas, pelo que eu vi da pesquisa, doutor, bom, primeiro ressaltar que o senhor falou em relação à cardiologia, porque essa pesquisa ela tem essas duas fontes grandes, né? Não só a questão urológica, mas também as doenças do coração. São esses grandes dois eixos da pesquisa. E o senhor começou citando a questão da cardíaca, né? Uhum. Mas eu não sei qual esse item da. Você costuma ir ao urologista, é 27%, mas aliás, número 27 da pesquisa. Se você tiver curiosidade, é só colocar na internet. Como é que chama a pesquisa, doutor? Vamos lá. Pesquisa Um Olhar para o Homem. Um Um olhar Olhar para para o o Homem. homem, você vai Exatamente. achar aí Instituto no. Lado a Lado pela Vida, você vai achar um novo olhar para o homem, para a saúde do homem. E aí, 27, exatamente isso. Você costuma ir ao urologista? 59% não costuma ir. Nessa pesquisa que envolveu mais de 2.000 homens em todo o Brasil, bem interessante. Você tem alguns dos sintomas urológicos abaixo, é o número 28, né? E aí, aqui não está colorido, o meu não tem nem muito como identificar, porque é pela cor que se identifica, mas 48% urina muitas vezes ao longo do dia. Esse aqui me chamou um pouco a atenção, porque aliás, não, né, número 28. E 48%, sim, acho que é isso, né, doutor? Número Exatamente. 28. Então, os números, assim, se perguntou, você vai muitas vezes à noite no banheiro ou durante o dia, né? A frequência urinária está muito alta. Então, metade, quase, 48% comentaram que sim. E principalmente a gente usou essa pesquisa, que essa pesquisa foi feita numa faixa etária dos 20 até os 59 anos de idade. Uhum. Então, esse número foi separado principalmente para os homens entre 40 e 50 anos de idade. Então, ter um sintoma urinário não significa que é o câncer. Sim. Existe uma doença muito frequente, chama hiperplasia prostática benigna, e ela quando dá um aumento e uma obstrução da bexiga, porque a próstata fica logo abaixo da bexiga, ele dá sintomas como aumentar a frequência, gotejamento terminal, né, que depois que termina fica gotejando, A e pessoa volta para o levantar à noite, banheiro, né? exatamente, levantar à noite também, né? Entendi. Agora, doutor, interessante o senhor abriu aqui o nosso programa falando sobre a questão do toque, já que a gente está falando dessas questões da próstata. E a pesquisa também me chamou a atenção, que diz o seguinte: olha, um dado chama a atenção nessa linha de pesquisa. Os homens estão emocionalmente fragilizados, pois sentem ansiedade, 63%, tristeza, 46% e depressão, 23%. Esses resultados mostram que não aguentam mais carregar a capa de super-herói. Isso é fato, doutor? Assim, o senhor falou, a mulher ela tem mais incentivo para buscar o médico e os homens ainda carregam esse muro aí, não. Homem não vai no médico, essas coisas. É exatamente isso. Então a pesquisa mostrou que a percepção que o homem tem sobre estar ansioso, sobre estar preocupado com problemas familiares ou afetivos, deu em torno de 63%. O estresse, se sentem estressados mais de 50% dos homens, alguns com sintomas de desânimo, tristeza. Isso tudo
por todo o contexto que a gente está vivendo, a pressão psicológica sobre esses homens, em relação à parte financeira. O homem se cobra muito isso, ele é o provedor da casa, então ele fica muito preocupado em manter a casa e ele deixa em segundo plano a saúde dele. Então, Uhum. estar com saúde para ele e falar que ele tem uma doença vai tirá-lo desse trabalho, dessa toda atividade que ele tem. Então ele acaba não procurando, porque ele tem medo de descobrir alguma doença. E como o câncer de próstata é uma doença silenciosa, é uma doença que não dá sintoma, como nós comentamos, esses sintomas todos que eles comentaram aqui são causados por uma doença benigna, que chama hiperplasia prostática benigna. Como o câncer não dá sintoma, a gente não pode só esperar ele ter sintoma para procurar. Com uma doença tão frequente, com 16 a 17% dos homens, um a cada 6, não pode deixar para procurar quando tem sintoma. Tem que procurar mesmo a partir dos 50 anos de idade. Para todos os homens, pelo menos uma vez tem que ir no urologista para fazer o toque, fazer o PSA, e aí definir com esse urologista qual vai ser a sequência. Se ele vai ter Uhum. que voltar todo ano, na dependência do PSA inicial dele, de como foi o toque, se ele vai ter que voltar a cada 2 anos. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir dos 50 anos de idade procurem para fazer o seu primeiro exame, o toque, e quem tiver história familiar, que é outra coisa importante, teve história, o pai, o tio, o avô, o irmão, câncer de próstata, tem que iniciar a partir dos 45 anos de idade com seu primeiro exame. Isso é importante também. Olhar o histórico familiar, que agora com a tecnologia, cada vez mais a gente vai ter um histórico melhor, né? E isso vai Isso. ajudar muito. Doutor, esta pesquisa ajuda também a classe médica? Sim, ela ajuda a classe médica porque ela traz dados muito importantes. Por exemplo, em relação ao câncer de próstata, quando se perguntou, você já fez um PSA, que é o exame de sangue? 69% dos homens tinham feito o exame de sangue, mas só 50 e poucos por cento tinham feito toque retal. Então, metade ainda não tinha feito toque retal. Então, é importante de frisar para todos os médicos que, além do PSA, tem que ser feito o toque. Por que motivo? Muitos pacientes falam assim: eu não quis fazer o toque, eu acho que o exame de sangue já basta, ou mesmo pela dificuldade de encontrar um urologista, então não foi feito o toque. Então, nós temos que saber que tem que ser feito o PSA e o toque em conjunto. Interessante isso, porque eu já soube de casos de médico que falou, não, só o PSA por enquanto já deu negativo aqui, então por enquanto tá bom, né? Então o senhor está dizendo que o toque sempre é importante também É ser muito realizado, importante, né? porque um PSA alterado pode sugerir um tumor, mas Uhum. um PSA normal não vai excluir um tumor. Então, tem 10% mais ou menos dos tumores que não mexem com o PSA, que não alteram o PSA. E Uhum. muitas vezes você consegue pegar esse tumor só pelo toque. Então, o Hum. toque alterado e o PSA alterado, a chance aumenta. Então, são exames complementares. Pois é, nós estamos falando aqui com o doutor Rony Fernandes, ele é também foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional São Paulo, no biênio 2013-2014, e também presidente do Centro de Estudos e Pesquisas Professor Alípio Correia Neto durante 2012 e 2017, também preside a Associação do Centro Médico Berrini, foi presidente, né, durante 17 anos, é isso, doutor? Isso, o Centro Médico Berrini é a nossa clínica, eu estou lá ainda na clínica há 20 anos. O presidente de uma associação, ele preside a Associação dos Médicos desse Isso. A ele Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem a sua sede no Rio de Janeiro e tem seccionais estaduais, tá. entendeu? Então, as seccionais estaduais replicam todas as ideias e todas as ações da sociedade no estado. E eu tive a Uhum. oportunidade de, por 2 anos, presidir a Sociedade Paulista de Urologia, que é a maior sociedade de todas as seccionais. Nós temos Uhum. em torno de 1.850 urologistas no estado de São Paulo e cerca de 5.500 no Brasil inteiro. Então, a São Paulo é a maior seccional da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, doutor, é bom porque essa pesquisa que o senhor nos traz aqui, um novo olhar para a saúde do homem, é feita pelo Instituto Alado pela Vida, que é o instituto responsável pela campanha Novembro Azul, também traz
dados muito importantes, não só para a população em geral, mas também para a classe médica. No número 31, por exemplo, doutor, tem aqui qual é a principal razão de não ter feito o exame de sangue que dosa o PSA. E aí 44% diz que o médico não indicou. É um pouco do que a gente falou, né? Às vezes o senhor reitera que é preciso fazer o exame de toque e também o PSA, né? Exatamente. Por que que é importante? Como essa pesquisa foi feita com vários homens em diversos estados do Brasil, alguns acho que não tiveram chance de chegar até o urologista. Então, Ah, muitos devem ter passado com médicos da assistência básica de saúde e talvez naquele estado, naquela cidade, não tem disponível o exame. Então, é importante, uhum. e está aqui na Casa Alesp, ressaltar isso para os nossos dirigentes, que é importante ter um acesso do PSA, é um exame barato, o exame de toque também é fácil de ser feito em qualquer lugar do nosso país, para que seja replicado isso nos outros estados também, né? Muito interessante. Quando se trata da principal razão para não ter feito o exame de toque retal, é o item 32 da pesquisa, 62% o médico não indicou. Isso é uma resposta desses 2.000 e tantos homens, 2.405, quase 2.500 homens entrevistados em todo o Brasil, né? Ou Em seja, não houve todo o Brasil. indicação. Então, muitos médicos da rede básica de saúde não estão fazendo o exame. E o Uhum, exame de toque é um exame que faz parte do exame geral, não precisa ser só feito pelo urologista. uhum. É lógico que o urologista ele tem uma prática maior porque ele faz isso todo dia, mas o treinamento é muito simples e o médico da rede pública tem que passar a fazer, porque o exame de toque ele não faz só o diagnóstico de câncer de próstata, ele faz o diagnóstico de tumores do reto, faz diagnóstico de hemorroida, de outras situações, e é muito importante, e é barato, é fácil de ser feito em qualquer região do nosso país. A gente estava tratando aqui da questão do câncer de próstata, mas lembrando que o doutor é urologista e trata de todo o aparelho urinário, a bexiga, enfim, né? E em relação a isso, doutor, como é importante a informação, né? A gente já viu chegar, por exemplo, informação que em algumas partes do país as pessoas têm problemas no pênis por simples falta de higiene, né? Ah, Isso é comum, né? esse Ainda é no um, Brasil de hoje. esse é um tema muito importante, que é o câncer de pênis. É um câncer raro, né? Uhum, Se a gente for colocar em números, ele é um câncer raro no nosso país e no mundo também. uhum. Mas o nosso país tem características, principalmente na região norte e nordeste, tem uma incidência muito grande desse tumor. E quando a gente vai levantar as causas, uma delas é a fimose, que é aquela pele que impossibilita a exteriorização da glande, e a falta de higiene, onde não se lava adequadamente o pênis e mantém aquela secreção do pênis, que se chama esmegma, Uhum. aquilo vai agredindo as células da pele do pênis e essa agressão vai se transformando num tumor. Então, o câncer de pênis, ele é raro, mas ele é mais frequente em algumas regiões do nosso país, principalmente norte e nordeste, e que traz números para nós um dos tratamentos para o câncer de pênis é a amputação, a retirada de parte ou total do pênis. Olha, não vou te dizer, Então não vale a números, pena, hein. Água e sabonete, você vai evitar isso daí. números mostram que cerca de 1.600 amputações foram feitas no ano Você passado. já Muito 1.600? 600. Você Então, já pensou? é muita doença. Isso foi tema, Que pode inclusive, para s ser discutido Que coisa. de saúde pública. O câncer de pênis é um câncer que a gente consegue prevenir Super com evitável, né. orientação e água e sabão. Pois é, existe uma campanha inclusive, internacional que conseguiu, disseminar, eh, acabar com muitas doenças só com a distribuição de sabonete, por exemplo, em países como em alguns países da África, por exemplo, né. Ou seja, às vezes é só um hábito de higiene. Agora, doutor, a gente diz que vai ou pelo bem ou pelo mal. Quando a gente fala em prevenção, o que o senhor pode falar da pessoa que deixa de se prevenir, quais são as consequências de um câncer de próstata, por exemplo, em relação à sua funcionalidade sexual, enfim, o que a pessoa pode sofrer se ela deixar avançar e deixar de consultar um médico regularmente? Então, como nós já comentamos, o câncer de próstata numa fase inicial, ele não dá sintomas. Uhum. Quando ele está muito grande, ele cresce, ele começa a entupir ali o canal para a urina e a bexiga, começa a dar dificuldade para urinar, sangramento para urinar,
pode comprometer o intestino. Então, é um tumor que, quando perde a oportunidade de ser tratado, ele pode dar metástase, ele vai para os ossos, então começa a ter dor óssea, queda do estado geral, emagrecimento. Então, esses homens sofrem muito quando não fazem diagnóstico numa fase inicial. Mesmo nessa fase um pouco mais avançada do câncer de próstata, a gente não pode renegar o tratamento, deixar de ir no médico, porque através de medicamentos a gente consegue controlar essa doença, reduzir o tamanho dela, às vezes utilizando estratégias como radioterapia e controlar a doença local. A gente não cura mais, mas a gente consegue transformar essa doença numa doença um pouco mais crônica, com uma qualidade de vida melhor para esses homens. Então, o ideal é fazer diagnóstico precoce e curar. Quando não é possível, passou o tempo, perdi minha oportunidade, doutor, o que eu posso fazer? A gente consegue tratar e levar com qualidade de vida para esses homens. Procura um urologista, um proctologista, um clínico geral, como é que fala, para quem está com mais idade? Então, a partir dos 50 anos de idade, para todos os homens, precisa ter pelo menos o primeiro exame com o urologista. Então, o PSA, o toque, o primeiro exame a partir dos 50 anos. Se tiver história familiar, e um dado importante, na etnia afrodescendentes, tem uma maior chance de ter também o câncer de próstata. Então, se tem história na família e é de etnia afrodescendente, tem uma chance maior de ter o câncer de próstata, começar aos 45 anos. Muito bem. Doutor, item 33 dessa pesquisa, nós temos aí ainda 9 minutos, dá para contar ainda. Pensando no câncer de próstata, você considera as afirmações abaixo verdadeiro ou falso? A doença pode ser prevenida com estilo de vida saudável. 72% acharam que sim, 12% acharam que não e 16% não sabe. É um câncer menos agressivo em relação a outros? 13% acha que sim, 73% acha falso. Doutor, isso é a pesquisa, né? E qual é A realidade. a realidade? Então, há bons hábitos de vida, atividade física, uma boa alimentação, evitar a obesidade, o tabagismo. Tudo isso são recomendações que o Instituto Lado a Lado pela Vida recomenda para todos nós. Porque se eventualmente a gente for ter uma doença e precisar fazer um tratamento, se a gente estiver bem de saúde, bem imunologicamente, não fumando, não sendo obeso, o tratamento fica mais simples e mais fácil de ser feito. Não existe nada comprovando, dizendo assim, ó, o cigarro, a obesidade aumenta a chance de ter tumor de próstata. O que a gente sabe é, se você tiver um tumor e tiver ser mais obeso e tiver um tabagismo, um comprometimento geral, esse tumor vai ser mais agressivo. Não é que ele aumenta a chance de ter o tumor. E em relação a outra pergunta, onde os homens acham que realmente tem importância e o câncer de próstata ele é lento, sim, ele é um tumor de progressão mais lenta, mas nós não podemos negligenciar esse tumor, porque existem tipos de tumor, todo câncer de próstata não são todos iguais, e tem tumores que são extremamente rápidos, então se a gente não fizer o diagnóstico precoce e o tratamento, a gente pode perder a oportunidade. Então, essa afirmativa de que na pesquisa, esse é um tumor menos agressivo que os outros, concordo, ou seja, ele mata menos que outros tipos de tumor. Dos 68 mil novos casos, cerca de 14, 15 mil vão falecer esse ano pelo tumor. Diferente, por exemplo, um tumor de pulmão, um tumor de pâncreas, que a chance de você morrer por um tumor desse é muito maior. Mas será que é porque nós não estamos tratando desse tumor de próstata, não estamos controlando com aquelas medicações, e aí a gente consegue dar uma qualidade de vida e o paciente não evolui para o óbito? Então, vamos procurar descobrir numa fase inicial, tratar, que aí a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. Item 34 aqui da pesquisa, na sua visão, qual é a especialidade que trata o câncer de próstata? 86% afirmaram que é o urologista e 64% o oncologista, 8% o clínico geral, né? Agora, o proctologista não. Não, o proctologista é uma especialidade do tubo gastrointestinal que cuida do intestino grosso, que é o cólon, e o reto e o ânus. Então, o proctologista, ele cuida das doenças e faz também o exame de toque, mas ele não é focado na próstata. O exame de toque que o urologista faz, ele direciona a próstata. Então, o canal anal, ele leva
para que a gente faça o diagnóstico de câncer de próstata. E o médico proctologista é o médico do canal anal das doenças dessa região. Uhum. Doutor, tem relação com hormônio? Porque eu pergunto isso, porque o senhor disse no início que a próstata, até eu estava lendo, nos jovens é o tamanho de uma ameixazinha e ela tem nas suas funções proteger o sêmen, o espermatozoide, né? E o homem mais jovem, ele tem, logicamente, uma atividade sexual maior do que aquele mais velho. E muitas pessoas falam, mas hoje você tem que fazer uma reposição hormonal para manter a sua atividade sexual, claro, mais ativa, mas claro que isso só para quem realmente precisa, com as dosagens certas. Tem relação com isso e a sexualidade diretamente ou não? Jeremias, uma pergunta muito importante. A gente discute bastante isso, inclusive essa semana, agora na quinta, sexta e sábado, vai estar acontecendo aqui em São Paulo o Congresso da Sociedade Latino-Americana de Sexualidade Masculina e em relação à sexualidade. Então, nós discutimos vários aspectos em relação à reposição hormonal. O que acontece? O homem, depois de uma certa idade, ele tem um declínio, ou seja, uma queda na testosterona. Essa queda na testosterona, quando ela passa os níveis da normalidade, cai abaixo do normal, a gente chama isso de uma doença de declínio hormonal, que chama DAEM, né? Uhum. Ou antigamente se falava a andropausa, né? Só que a andropausa seria a parada da produção de hormônio, como é a menopausa, parada da menstruação. Então esse termo a gente não tem utilizado mais. Não é que o homem para de produzir o hormônio, ele diminui. Como é que chama agora? DAEM. DAEM. Não sabia, interessante. Declínico androgênio masculino, né? Uhum. DAEM. Então, quando você diminui a testosterona, se ela estiver te dando sintomas de sonolência, queda da produtividade, perda de massa muscular, tiver com sintomas e a testosterona estiver baixa, lembrando que esses sintomas muitas vezes acontecem no homem por outros motivos, por estresse, um monte de coisa. A gente tem que separar muito bem o joio do trigo aí. Se realmente é por causa da queda da testosterona, aí pode repor sim o hormônio. E o hormônio testosterona não é que ele dá o câncer. Ele alimenta o câncer. Se o indivíduo tiver um câncer e ele tiver o hormônio normal ou tiver uma reposição hormonal, o tumor pode crescer. Mas no indivíduo que não tem tumor, a reposição hormonal é bem segura, tranquila e não vai dar o câncer. O que acontece é a utilização de excesso de hormônio, passar dos níveis normais e aí ter a hiperestimulação da próstata e a próstata passa a crescer e dá aquela doença que é a hiperplasia prostática benigna, precisa ser avaliada. Né? Doutor, eu sei que não é a sua especialidade, né? A gente está falando aqui do câncer de próstata, enfim, mas eu entrei nesse tema sobre hormônio e eu já ouvi falar também que o índice ele tem que ser pela saliva, que é mais seguro. É verdade isso ou pode ser o índice da testosterona só pelo sangue? Então, o índice pela testosterona do sangue é o mais utilizado. Por quê? Pode ser feito também de outras formas, porque você calcula a testosterona total, que é importante, mas a testosterona livre e também uma proteína que vai carregar a testosterona. Então é importante fazer esse balanço entre a testosterona total e a testosterona livre. Muitas vezes a testosterona total está um pouco baixa, mas a livre está normal e a gente não repõe, a gente estimula para a produção de mais testosterona do próprio corpo produzir com outros medicamentos, outros hormônios, ou quando está tudo baixo, a gente pode dar então uma reposição hormonal com testosterona mesmo, que pode ser por injeções ou por PETs que passam na pele, né? Cremes que utilizam na pele. Muito bom. Bom, o programa está chegando ao fim. Temos só mais um minuto, doutor, mas assim, sempre como utilidade pública, queria que o senhor deixasse um recado final. Doutor Rony Fernandes, que é um dos... também compõe o Instituto responsável, Instituto Lado a Lado pela Vida, que muita gente não sabe, mas é o responsável pelo Novembro Azul. Tem essa pesquisa que você pode encontrar na internet, Um Novo Olhar para a Saúde do Homem. Aprofunda muito sobre a questão do câncer de próstata e também questões cardiológicas. Doutor, com a palavra final, por favor.
primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando para os seus ouvintes, tentando esclarecer, vencendo preconceitos e levando informação com qualidade, que é o que vocês mais fazem aqui, e o Instituto Lado a Lado pela Vida também, através dos seus diversos canais, no Facebook, no Instagram e também nas mídias e também no seu site. Então, procurem informações no Instituto Lado a Lado pela Vida e Sociedade Brasileira de Urologia. Vocês vão encontrar informações com qualidade, vencendo então o preconceito e tratando melhor, um olhar melhor para a saúde do homem de forma integral, que não deve ser só em novembro, mas o ano todo. Muito obrigado, Dr. Rony Fernandes, que mais uma vez esteve aqui conosco, urologista da Santa Casa, né, doutor? Aqui em São Paulo, também atua na Santa Casa e em várias frentes, Brasil afora, dentro deste tema. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. O programa Em Discussão fica por aqui. Até o próximo.